Agora começou? Agora começou. Tá. Gente, eu preparei escrito e vou ler porque assim economiza tempo de todos nós, né? Se chama Por um Direito das Coisas. E é uma tentativa assim de partir desse conceito que é um conceito bem tradicional do direito civil para, obviamente, não gesto em relação a essa ideia de virada ontológica e tal. Enfim, por um direito das coisas. Na tradição jurídica civilista ou romano-germânica, da qual participam a maior parte dos sistemas jurídicos hoje vigentes no mundo, especialmente na Europa continental e na América Latina, o chamado direito das coisas é um ramo do direito privado que trata da propriedade dos bens móveis e imóveis por sujeitos jurídicos, além das formas pelas quais tais direitos podem ser transmitidos. Nessa fala, vou argumentar que o direito das coisas, em sentido pleno, ainda está por ser pensado pela teoria do direito. Mais que isso, vou argumentar que o momento histórico, mesmo geológico ou cosmológico que vivemos, exige que nos tornemos capazes de pensar um direito das coisas nesse sentido próprio. Dentre os mais familiarizados com a teoria do direito, talvez alguns objetem que não há nada de impróprio na expressão direito das coisas, já que nela a expressão direito aparece no sentido do direito objetivo, em oposição ao direito subjetivo. Explico aos não-juristas. A expressão direito objetivo designa o ordenamento jurídico posto, isso é, o conjunto das normas jurídicas vigentes em um determinado contexto, por exemplo, o direito brasileiro. Já o direito subjetivo é o direito que alguém tem a algo, por exemplo, o direito à vida, à saúde, ao meio ambiente, etc. Quando dizemos o direito, sobretudo em maiúscula, em geral nos referimos ao direito objetivo, ao passo que quando dizemos os direitos, em geral falamos de direitos subjetivos. Nesse sentido, a expressão direito das coisas designa uma parte do direito objetivo, o ramo do ordenamento jurídico que trata das coisas, que dispõe sobre as coisas. Ele se traduziria literalmente ao inglês como law of things e não como rights of things. O direito das coisas não se refere aos direitos subjetivos das coisas, seus rights, que aliás sequer existem, já que as coisas, não sendo pessoas, não podem em princípio ter direitos. Esse contraste entre o sentido objetivo e subjetivo do direito, porém, é justamente onde se encontra o problema que eu quero abordar. Afinal, embora se trate de dois sentidos diferentes da expressão direito, esses sentidos guardam uma relação íntima. Ela pode ser formulada de modo simples. O direito objetivo positivo estabelece, confere, garante direitos subjetivos. Me perdi. Aos seus sujeitos. O que implica, então, o fato de que o direito, em sentido objetivo, inclui as coisas, ao passo que o sentido subjetivo ele as exclui. Em outras palavras, o que implica o gesto de incluir as coisas como objetos de direito, mas excluí-las da condição de sujeitos. O direito moderno separa de um lado as pessoas, como sujeitos capazes de direito, e de outras coisas, como objetos de direito. O campo de vigência do direito objetivo. O contraste entre a incidência objetiva do direito e a ausência de uma dimensão subjetiva daquilo que é objetivado, produz a coisa como passiva, como uma espécie de meio ser, capaz de ocupar unicamente um dos polos de um engajamento sempre unilateral, assimétrico. Essa modalidade especificamente jurídica da bifurcação da natureza, para empregar a expressão do Alfred North Whitehead, encontra-se evidente no fundamento de dois elementos essenciais do projeto moderno, a democracia e o capitalismo. O indivíduo moderno se define, em importante medida, como proprietário de coisas, capaz de apropriar-se das coisas e de transmitir a sua propriedade ou posse a outros sujeitos, seja comercialmente, por sucessão, etc. Esse modo de subjetivação torna possível não apenas o capitalismo como regime geral de equivalência e troca, tendo o colonialismo como seu outro lado extrativista, como também a democracia moderna, que, como se sabe, estabelecia nas suas origens a propriedade dos bens como pré-requisito da participação política. Assim, dizer que o direito das coisas ainda não foi pensado em sentido pleno é dizer que ele foi pensado pela metade, apenas no sentido do direito objetivo, mas não do subjetivo, e que esse meio pensamento tem um significado cosmopolítico determinado, tanto nas suas funções de poder, biopolíticas, coloniais, extrativistas, quanto nos seus limites geológicos. Diante não só da progressiva entrega dos corpos a uma pura atividade técnica de governo, hoje acelerada pela proliferação dos seres não humanos técnicos,
mas também a questão climática como limite ao sonho moderno do excepcionalismo humano, impõe-se a teoria do direito pensar um direito das coisas em sentido pleno, livre do correlacionismo sujeito-objeto, fundado e mantido pela modernidade. Procurarei mostrar, de modo mais claro, como essa separação é articulada pelo direito democrático moderno, para logo voltar à pergunta sobre o direito das coisas nesse sentido pleno. Para o Hans Kelsen, talvez o teórico mais paradigmático do positivismo como autoconcepção liberal democrática do direito moderno, a norma jurídica em termos da qual se define o direito funciona como um esquema de interpretação, fazendo corresponder a um fato natural um ato jurídico como seu sentido. Algo acontece no mundo como acontecimento natural ou sequência de causalidade, e o que o direito faz não é tanto incorporar esse fato enquanto tal, mas pareá-lo a um ato jurídico enquanto seu correspondente normativo. Por exemplo, alguém pronuncia uma série de palavras e a esse fato atribui-se o sentido normativo de que o sujeito em questão contraiu uma obrigação em relação ao outro. Assim, o direito como ordem normativa e plano de liberdade humana se produz em correspondência a um fato natural que ao mesmo tempo ele exclui como não direito. É apenas o ato de vontade expresso e a correspondente obrigação como seres normativos que constituem direito, não o mero fato da vocalização. Ao mesmo tempo, é só porque o corpo físico do sujeito, seus bens, etc., está ao alcance do aparelho coercitivo do direito que se pode falar em uma obrigação. Trata-se do gesto de inclusão exclusiva, isso é, de exceção, que inclui a vida natural no direito à maneira da sua exclusão. A natureza, assim, é posta à disposição do humano, tornada disponível a ele pela força do direito, tanto no sentido do corpo físico dos próprios seres humanos, tenham eles acesso maior, menor ou nenhum ao plano da representação política, quanto no sentido dos demais corpos que compõem o mundo físico. Essa captura original da natureza como objeto passivo do direito é o que funda a atividade de governo e extração, pela qual o homem moderno submete não apenas a vida nua daqueles excluídos pelo direito, mas o chamado ambiente natural como mero repositório de recursos apropriados. Chamaremos de eixo de governo esse alinhamento entre um mundo de corpos e uma organização de práticas administrativas pelo qual o sujeito moderno governa-se a si mesmo democraticamente, quanto também governa ou administra as coisas enquanto objeto de uma economia. A distinção entre sujeitos que se governam democraticamente e os objetos que apenas são governados, por sua vez, se dá em um segundo eixo, que chamaremos de eixo da Constituição ou representação. Kelsen mostra como o sujeito moderno articula esses dois eixos, aliás, como o direito moderno articula esses dois eixos. O primeiro, do governo, inclui, como vimos, um fato natural à maneira da sua exclusão, tornando disponível a atividade coercitiva pela qual o direito se define, e ele mesmo se identifica a essa atividade. Já o segundo eixo de Constituição garante que, ao incluir o corpo do indivíduo na vigência da norma e submetê-lo assim à coerção jurídica em potência, o direito reconduz essa mesma sujeição à vontade livre do sujeito através de um dispositivo instituído de representação democrática. A questão democrática assim se colocaria no sentido da liberdade como autodeterminação, ou seja, da questão autonomia versus heteronomia na produção do direito. Em Kelsen, se a força do direito incide sobre o corpo natural dos sujeitos, essa atividade coercitiva é considerada democraticamente legítima na medida em que a vontade dos mesmos sujeitos é representada em um eixo de Constituição. Ao passo, porém, em que o eixo de governo atua tanto sobre os corpos humanos quanto sobre os não humanos, o eixo de Constituição ou de representação política inclui somente pessoas humanas, nunca coisas. Em Jamais Fomos Modernos, Bruno Latour mostra como aquilo que ele denomina Constituição moderna bifurca o eixo da representação, separando de um lado sujeitos humanos representados enquanto livres pela política e de outro coisas não humanas representadas pelas ciências em termos de determinismo causal. Enquanto a representação política seria constituída por tecnologias políticas como os parlamentos, a representação científica produzir-se-ia nos laboratórios. Enquanto o processo democrático expressa vontades livres como fins em si mesmas, o processo científico determina relações de causalidade, disponibilizando as coisas como instrumentos para fins humanos. Em ambos os casos, pode-se dizer que a produção da representação funda o governo como atividade, mas em um caso trata-se de fundá-lo como atividade autônoma e legítima, ainda que isso seja questionável, e no outro, de torná-lo possível em um sentido instrumental.
Quando observamos a produção de representações objetivas operada pelo direito e pela ciência jurídica, fica mais claro como a representação das coisas não serve somente ao seu conhecimento científico, mas também e talvez sobretudo à atividade de governo e administração que se torna possível a partir da sua objetivação. A dimensão objetiva do direito, que torna o governo e a economia possíveis como atividade, dispõe sobre as coisas e as inclui, ainda que o faça ao modo da sua exclusão. Já a dimensão subjetiva, vinculada à constituição política, lida exclusivamente com o humano. Assim, a bifurcação moderna da representação permite ao direito incluir as coisas objetivamente, mas não subjetivamente, e assim disponibilizá-las a essa atividade de governo e administração. Essa inclusão, como Schmitt já mostrara, seja no conceito de soberania ou de nomos, é originária para o direito. A soberania, ao incidir sobre o estado de exceção, funda a articulação entre norma e vida. O nomos, como apropriação originária do espaço físico, Schmitt tem em mente a apropriação colonial da América, dá origem a todo um processo de distribuição, esquadrinhamento e abstração. Nesse sentido, Schmitt não é tanto o oposto de Kelsen quanto o seu avesso, o lado escuro de uma mesma moeda em que norma e fato se articulam. Em ambos os casos, o mesmo gesto que funda o plano normativo é aquele que captura como exterioridade e instrumento a vida natural e a terra. Se impõe a questão, portanto, do que implicaria um direito das coisas em sentido pleno, em um sentido tanto objetivo quanto subjetivo, ou em um sentido em que o par sujeito-objeto já não fosse determinante. Um direito que não apenas dispõe sobre as coisas, mas que se origina das coisas ou pertence às coisas. Quem sabe instrumento das coisas para sua realização, assim como o humano, como tal, sempre buscou e julgou ter direito à própria realização. Ser alguma coisa, ter alguma coisa, fazer alguma coisa. Nesse caso, o eixo de governo e o eixo de constituição já não se separariam como na modernidade e a atividade coercitiva não se autorizaria exclusivamente a partir do humano. Haveria uma democracia real, no sentido não de uma verdadeira democracia humana, que ainda traçando a linha entre pessoas e coisas, não diferiria tanto das fases anteriores da democracia na sua gradual transformação histórica, mas uma democracia real no sentido de democracia das coisas, daquilo que Latour chamou de um parlamento das coisas, ou que Levi Bryant sugeriu ao falar de uma democracia dos objetos. Direitos reais de forma análoga no sentido impróprio de ter as coisas por objeto, não no sentido impróprio de ter as coisas por objeto, mas em um sentido unívoco ao dos direitos pessoais, direitos reais como direitos das coisas, em uma democracia real. Não se trata, note-se, de uma concessão às coisas, que benevolentemente admitiríamos a partir de agora como sujeitos de direito, mas em grande medida de uma exigência do pensamento em face a acontecimentos já em curso, nos quais o direito das coisas já se impõe e se faz sentir. Em um futuro muito próximo, a dita internet das coisas fará de todos os objetos do nosso cotidiano, cada vez menos somente o smartphone e o computador pessoal, fontes de mineração de dados, que são, por sua vez, ao mesmo tempo trabalhados por algoritmos e fonte constitutiva da transformação dos mesmos algoritmos, modo de constituição de uma rede de plataformas, aplicativos, dispositivos, interfaces, perfis, linhas de circulação de bens materiais e imateriais, definição de acesso e restrição, armazenamento de dados, fluxo de experiência audiovisual, tátil, etc. É evidente o quanto essa rede de seres não humanos se constitui cada vez mais como instância normativa no sentido de articular uma prática coercitiva, o que tem se chamado governamentalidade algorítmica, e uma forma de constituição, essa bem diferente da moderna, muito menos calcada nessa distinção humano-não humano. Afinal, como enfatiza Benjamin Bratton, a quantidade de comunicações na rede mundial de informação iniciadas hoje por seres não humanos é maior do que a daquelas iniciadas por pessoas. Nessa rede cibernética, em grande medida, a comunicação e a constituição se confundem, fazendo da mera circulação uma efetiva atividade constituinte, digamos a informação do sistema. O advento da computação em escala planetária, gradualmente realizando uma inteligência artificial geral que, longe da invenção voluntária de algum grupo humano determinado, parece
já há muito tempo atuar como causa futura para a própria realização, nos lançando, como Breton sugere, em um novo maquinismo da soberania e do direito como mega-estrutura acidental, um colidoscópio de agências e níveis variados, sobre o qual a hegemonia humana sobre a forma de constituição parece uma meta irreal. Ao mesmo tempo que os futuristas e ingênuos da inteligência artificial discutem quais valores estabeleceríamos a priori como limite tecno-jurídico para o governo maquínico que vem, já há juristas no presente lidando com a Object-Oriented Law, uma série de protocolos de escrita ou codificação do direito objetivamente legível por máquinas, disponibilizando o direito estatal, incluindo seu aparato coercitivo, como imediatamente pronto à mão aos fluxos algorítmicos do tecnocapitalismo global. Os smart contracts, constituídos em blockchains, na sua autoexecutoriedade, poderiam exemplificar o outro lado não estatal desse direito das coisas que vem. Ao mesmo tempo, tem-se um segundo curso de intrusão não humana, a chamada intrusão de Gaia, pelo qual a normatividade inerente aos sistemas ecológicos pela primeira vez se faz sentir também no seu caráter coercitivo. Face a esse limite, um novo direito natural parece anunciar-se, não mais como decorrente da natureza humana ou divina, que nunca foram dados naturais, mas invenções positivas de certos grupos humanos à sua imagem e semelhança, mas sim como plano aberto de normatividade em uma ecologia irrestrita, pautada pela constituição de relações simpoéticas contingentes entre seres de todos os tipos. Não seria mais o caso, então, de perguntar sobre a separação direito-não direito, por referência a um sistema positivo vigente ou a uma lei natural eterna, mas de desenvolver capacidades para o mapeamento de sistemas fático-normativos, naturais positivos e de adaptação à dinâmica imanente desses mesmos sistemas. Já não se trataria, por exemplo, de reconhecer o direito ao meio ambiente como um direito humano, ou mesmo de reconhecer positivamente um direito natural de Gaia, um direito do ambiente, mas de ver desde já, e por isso a questão é teórica relativa aos modos de ver, como fonte de direito, o complexo das intra-ações em uma ecologia geral. Uma nova teoria das fontes do direito, talvez abandonando a distinção materiais e formais, talvez viesse bem a calhar. Como se dará a negociação entre esses dois status, digamos, tecnopolítico e cosmopolítico, que invadem a cena anteriormente dominada pelo humano, parece anunciar-se como uma das grandes questões, se não a grande questão do século que vem começando. Pensar essa questão, para talvez intervir nela, para sequer intervir nela ou pensar o sentido da intervenção ou da não intervenção nela, parece depender, pelo menos para o pensamento jurídico, de uma teoria do direito das coisas nesse sentido pleno. Já não se tratará as coisas somente como objetos, no paradigma epistemológico e correlacionista que até hoje só soube pensá-las em sua relação com o sujeito, mas enquanto coisas em si mesmas, virada ontológica. Isso implica, ademais, uma teoria do direito especulativa, ou, como sugere Margaret Davis, prefigurativa, não mais restrita a determinar o sentido do direito posto, mas capaz de seguir as linhas da normatividade emergente de todo tipo de agenciamento cosmotécnico, não só para determiná-las, mas para desencadear processos adaptativos, intervenções de design, invenções de todos os tipos. Essa seria, me parece, uma efetiva virada para a teoria do direito, superando a divisão atual entre um pensamento dogmático efetivamente encarregado da reprodução cotidiana do direito e um pensamento crítico desconstrutivo restrito às margens ou ao exterior da discussão e das práticas jurídicas. O trabalho implicado em teorizar e praticar um direito das coisas que vêm parece enorme, talvez literalmente sobre-humano, exigindo que desenvolvamos novos modos de colaboração entre seres humanos e não humanos. Ao mesmo tempo, dele talvez dependa qualquer relevância do jurídico face às questões diante das quais hoje nos encontramos. Era isso. Obrigado.